Boa noite. Iniciamos a nossa web do dia 13 de dezembro de 2022 para o evento 817265 na UC de montagem de sistemas elétricos. Então, o pessoal está falando com vocês, né? O nosso cronograma hoje é a nossa última web e amanhã já é a entrega dos exercícios. Então, qual a minha ideia para hoje, né? O meu planejamento é a gente trabalhar as SAPs. Dúvidas, né? Quem tiver com dúvida em relação à SAP, a gente tem esse momento aqui para ajustar o envio. Deixa eu ver vocês, só um segundo. Pergunta aí, Cleomar, Esse Cristiano, povo é Maurício. incrível. Eu já Opa! enviei tudo esse domingo. Vocês já fizeram Entre atividade? sábado e domingo eu mandei tudo já. Ah, show de bola. Cleomar, Cristiano. É o que o Mar também acho que já enviou tudo. Eu não vi tudo, não. Eu tive a ajuda aí dos companheiros aí, bom demais, Eu mas fiz faltava. a primeira, era para tirar o print já rodando janela ou não? Ou a gente pode fazer o seguinte, enviar no formato CAD. Eu abro aqui, né, ponto .cad, eu abro aqui no CAD Simo e verifico. Mas o coisa fala que é para pintar a tela só e mandar no Word. Ah, tá certo, é um relatório. Perdão, tem que fazer um relatóriozinho, né? Sobre os Mas tipos se de precisar, a partida, gente né? manda. Não, Não, eu não. falo assim, a primeira era para fazer a simulação dela ou não? Só pegar Porque no parece caderno. que era só a última que era simulação. Vamos lá, vamos pegar aqui e tirar essa dúvida. Baita pergunta. Então, né? Etapa 1, momento presencial, 2, presencial, na 3. Preparar o diagrama de força e comando de uma parte direta com reversão para acionamento de motor elétrico trifásico e o dimensionamento dos componentes envolvidos. Então, você vai preparar o diagrama e na etapa 5, elaborar um relatório técnico da montagem do motor de partida. Então, realmente pode tirar um print da tela e jogar dentro do relatório. O que vai ser importante é lógico que o print que você fez no CAD de cima, né? Mas eu vou ver ele lá dentro do relatório. Então, fazendo isso aqui sem problema. Eu não sou, Mas eu era Agora, não sou para simular direto com isso. ele ou O meu relatório é meio diferente. Mas eu tentei Cris- fazer o mais próximo do que o Mar estava me explicando. o Cristiano, você falou bem no finalzinho, não chegou sua voz. Tem como repetir, por favor? Ah, sim, não, eu não vi a 3 ainda, eu vi uma dúvida, eu tive uma ajuda boa aí, tanto do Cleomar como do Maurício aí, e hoje ou amanhã eu acabo de concluir, mas pode ir, eu quero prestar atenção nessa aula para ver as dúvidas aí. Certo, então a 2, na verdade a 1, né, a SAP 1 é isso, você pode fazer lá, para quem tiver mais curioso, ver se o sistema funcionou e tudo mais, é importante fazer a simulação, né, justamente porque a ideia do software é isso, em vez de você pegar tudo, condutor, os equipamentos e montar, você pode fazer isso num software, testar, ver se funciona e com isso você vai para a vida real, né? Então essa é a grande vantagem dos simuladores. Mas eu gostei, eu nunca tinha feito, não. Tive dificuldade, claro. O Cleomar deu uma puta de uma ajuda que eu passei a parte da manhã do domingo, eu passei na casa dele, a gente treinando, ele no computador dele ou no meu, e a gente conseguiu ainda conseguir montar a SAP 1 e a SAP 2. Aí aqui em casa eu montei a 3. A 3 é a mais simples na questão de colocar as peças, né, os elementos dentro do CAD-Simo. Lá você tem só a parametrização, né, do Soft Starter. Você coloca lá dois parâmetros, né? Como que você quer que inicie a rampa e em quanto tempo, né? Qual percentual. E aí pronto, já também manda bala. Mas isso eu não fiz, não. Eu entendi que era só para colocar os parâmetros que dá para chegar para mudar. Foi Uhum. isso que eu coloquei. Daí eu peguei eu pintei a parte que estava falando e coloquei no relatório e descrevi alguma coisa. Ah, Mas entendi. Tá show de bola isso aí, tá bom também. Eu digo pra é gente ver tipo mais. assim, eu entendi que era para a gente saber se sabia chegar lá onde era o caminho. Isso, Tá? a Então eu atividade é peguei e isso fui lá. mesmo. Tá certo, Maurício. Agora, A se atividade fosse é o para simular, caminho. porque lá fala, na rampa fala que tem um valor lá, vamos supor, de 0 a 299. Então Aham. você pode escolher ali
ou verificar igual lá fala, lá também fala que você pode verificar pelo motor e ajustar a Exatamente. software pelo motor. Exato. Não, mas é que eu tô dizendo aqui é para quem é mais curioso, entendeu? Quem tiver curiosidade, quiser continuar no cá de cima aí, eu até vou indicar um melhor que é o Fluid Sim, Não, né? mas na aula prática, a gente fez uma rampa. Fez, né? É isso mesmo. Então, é show de bola. E era isso, né? Quem quiser continuar, A gente fez a parametrização, né? Aquela que é a parametrização que a gente fez na aula prática, né? eu Na não tive última com aula. vocês, mas se você escolheu o tempo de partida, se você escolheu quantos por cento será o início, né, da Isso, sua é. rampa de partida, tem alguns outros parâmetros também, né? O A tempo gente de fez até a inversão. desaceleração, É, fez a E a inversão gente fez também. inversão. até a inversão de rotação É isso mesmo. pela soft start. Exatamente. É isso. Então, Cristiano, sua pergunta é exatamente isso. Então, para a atividade, o que o Maurício descreveu é exatamente o que está pedindo, 100%. Agora, você tinha falado, Cristiano, da atividade 3. Se você tiver mais curioso, né? Eu até vou indicar o Cadicimo. Não sei se vocês sentiram, ele deu algum bug com vocês, e Maurício, Cristiano, Cleomar. Eu, Deu bug, nossa, né? Ele acaba que, como ele é gratuito, ele não tem uma base tão. Sim, não vou dizer que ele é ruim, mas ele tem alguns bugs. Aí, às vezes, você tem que encerrar o software, tem que abrir de novo, né? Uhum. Tem o Sim. Fluid Sim, que aí ele já tem um melhor funcionamento. Para quem gostou aí dos como é que é o nome? simuladores, Fluid Sim. Vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Vamos. Sim. Aqui, ó, Fluid Sim Download. Ele já é melhor do que o. Como falar? Do que o nosso cá de cima. Então 3.7. aqui tá o 3.6, né, da Festo. Festo é muito forte na área de pneumática e hidráulica Já também, foi né? bastante coisa da Festo já. Então vocês podem Então, aqui em baixar São aí Paulo, eu usava bastante coisa da Festo. da Festo, né? Festo é muito Principalmente porque famosa. a empresa era alemã, então ela tinha muita coisa que ela comprava da Festo ou Siemens e não comprava de outras marcas, entendeu? Aham. Por questão de confiabilidade, né? É igual você ir comprar um carro hoje em dia, você vai lá e compra um Toyota, né? Para não ter dor de cabeça. É aquele Há negócio, né? controvérsias. É, Há a controvérsias. controvérsia. Não, só não vem Sim, falar que pode, você fundiu o pode. motor com 10 mil e Não, acabou, né? que aumenta esse trem, 10 mil é pouco. Fundiu o motor com 10 mil e vai lá para os japoneses trocar. Eu já vi uma história dessa aí. Mas assim, é questão de confiabilidade, né? Quando você consegue, igual o Maurício está trazendo para a gente a questão da Festo, da Siemens, né? Muito que a WEG hoje está abrindo espaço também aí muito forte, é justamente isso, né? A questão da confiabilidade. Você tem uma marca com equipamentos que quem compra, né? Compra tranquilo. Hoje em dia no Brasil, se você quiser comprar um carro para revender, um Volkswagen, por exemplo, todo mundo vai no Volkswagen, né? Porque revende muito fácil. É isso, é aquele famoso ditado, fez a fama, depois deita na cama, né? É. E aí as marcas caminham para isso. A Fiesta é muito forte. Então esse fluid sim é até mais aconselhável do que o K de cima. Se vocês gostaram aí, deixo para vocês aí de sugestão para trabalhar Já com anotei ele. aqui para depois eu ver se baixo ele para. Tem a Brincar nas versão gratuita férias? também? Tem sim. Você brincar nas férias aí, Vou estar com meu irmão. Eu devo ir para São Paulo entre dia 23 e 24. Eu vou estar com meu irmão, a gente vai trocando também ideia. trocar umas ideias e Vamos ele falar. já é da área já há muitos anos, né? Ele trabalha na General Motors, né? A E faz a Gé, parte de robótica e coisa. Então, eu converso um é, pouco né? com ele algumas coisas, ele dá algumas orientações, eu acho bacana. Rapaz, você deve ter muita bagagem. A GE é mais uma desse ramo aí, né? Ele já está lá há 23 anos, já. 23, 24 anos. GE é das empresas mais antigas do mundo, né? Então, assim, É, é muito tempo de mercado, muita bagagem, muita experiência. Cristiano, você estava falando da SAP 3, né? A SAP 3 vai ficar Hum, muito similar à 1 e à 2. Vamos sim, até ler ela junto aqui, ó. Vamos ver se vamos. fica alguma dúvida. Vamos lá. Nossa SAP 3. O que que ela vai pedir, ó? A etapa 1, vocês
Ó, montar e testar um conjunto de partida com o uso de soft starter Uhum. e apresentação, né? Presencial da montagem, isso foi no momento presencial. Etapa 2, elaborar um diagrama de força e comando elétrico usando o software de simulação, que no nosso caso é o CAD-Simo, para acionamento de um motor elétrico trifásico usando o soft starter. Salvo engano, não lembro se foi na primeira ou na segunda web, tem lá um diagrama, tanto de comando quanto de potência, né? Que Força. aqui está usando força, Certo. no slide, que dá até para usar como base. E deixa eu É, ver se não tem aqui também, ó. Não, aqui não tem, não. acho que tem um slide bom no. Tem um slide que Ele tem tá o pedindo tanto de, potência também aí? o de força e comando. Aqui eu costumo chamar de potência, né? Em vez de força. Ah, tá. Mas é linguagem própria minha. Os dois você pode usar tanto um quanto o outro, né? De força ou de Uhum. potência. Então, usando lá o CAD-Simo, aí você pode entrega no formato PDF, JPG. Só que aqui, ó, o que ele pede na etapa 3? Apresentar os procedimentos para parametrização da Soft Starter para partida em rampa de aceleração e desaceleração conforme o modelo de catálogo fornecidos. Hum, Esses catálogos estão aqui, ó. Tem um da Siemens e dois da WEG, né? São Uhum. 3 documentos aqui. Só de Então, um, né? Pode ser só de um. só de um, exatamente. Não precisa fazer Tá. dos 3, não. E aí você vai colocar os. Aí você eu vai fiz ter que dois. acabar 2, De né? dois. Show de bola, melhor É ainda. porque tem um que é muito parecido com o outro aí. É os dois O da WEG, né? Os SW4 e dois o aqui. 6 são parecidos. Uhum. Exato. É que geralmente o O fabricante da vai usar Siemens que é mais mais. chatinho, achei. Só que o da Eu tava Siemens lendo o da Siemens, ele é mais chatinho um pouco. eu acho que é o que você mais vai encontrar na praça, hein? Ele é mais chato, mas é um dos que mais tem. A WEG vem ganhando Não, eu falo espaço, assim né? de, De parametrizar, né? Ele é de mais entrar, chato de mexer, mesmo. porque ele dá. Eu acho que é muitas opções para você ficar. Navegando aí HM, né? É isso mesmo. Ele tem, eu creio que ele vai ter mais funções, né? Não li todos os manuais de ponta a ponta, mas pelo que eu vi, né, ele tinha até mais páginas do que os outros, salvo engano. Então aqui, Cristiano, você vai Hum. só pegar um relatóriozinho, né? Sei. Colocar as parametrizações da Soft Start para o seu motor, né? No caso, e Uhum. junto nesse documento, você vai estar fazendo o Word ou outro software aí de edição de texto, você coloca o- a captura, né? O print que você fez do seu CAD-Simo. Ok. Basicamente isso Eu já fiz só atende, o né? print, eu não transformei em PDF, não. Se tiver que transformar em PDF, Não, não eu precisa refaço não. e envio de novo. Não Uhum. precisa não. Só Só o precisa ter print. esses dois, exatamente, os processos de parametrização. Você pode colocar no mesmo documento ali o print da sua tela do CAD-Simo, Uhum. Não, beleza. certo? Bem parecido com as outras SAPs, sem muito mistério, é justamente para que vocês familiarizem com os tipos de partida e com os tipos de diagrama, né? Que é o que ele pensou. É lógico que as webs foram um pouco mais longe, né? A gente conseguiu abranger outros itens de instalação, simbologia, representação gráfica, né? Uhum. Mas para as SAPs é basicamente só essa primeira parte aqui dos Não, tipos de sim. partida, Uhum. certo? Deixa eu voltar aqui. Maurício, Cleomar, dúvida? Já enviaram tudo? 100%? Eu já enviei. Inclusive, eu enviei dois no sábado e um no domingo. Daí eu fui fazer uma revisão no domingo à noite e estava constando só um envio. Eu vou Aí eu parar de peguei e reenviei de compartilhar. novo, o 2 e o 3 e confirmei. Vou parar de compartilhar para ver aqui, para confirmar para vocês. Uhum. Cleomar enviou, Cristiano enviou o SAP 1. Deixa eu ver quem mais. Maurício enviou o SAP 1. Então vocês três estão aqui, a SAP 1 chegou. Deixa eu verificar aqui. SAP 2. Aproveitar esse tempinho para a gente verificar. Cleomar Cristiano chegou. E Maurício também. E vamos para SAP 3. Essa três falta mandar ainda. Para confirmar para o Maurício que chegou dele. O Cleomar chegou e do Maurício chegou também. Ok, Eu já vou conseguir avaliar a beleza. partir de amanhã. Deixa eu voltar aqui para ver vocês.
Só ficou mais alguma dúvida com relação a SAP? Hoje é aqueles dias que a gente espera que venha a galera que não veio durante as outras webs, né? Eu não Mas sei o que está acontecendo, infelizmente, não. Mas nem no presencial também está indo muita gente. é que essa época de férias começa Eu a não ter sei se isso o mesmo, Maurício. pessoal está desistindo. Na época de férias começa, não é só com a turma de vocês, não. Nas outras está do mesmo jeito. Tem turma que o pessoal nem tá entrando mais essa semana, já pegou férias e Já sumiu, vazou. Nossa, eu vazou. tô. Olha o Cristiano querendo fazer a mesma coisa aí, ó. Tem jeito não, cara. Você vive demais. Eu vou emendar o Natal e o Ano Novo junto, olha lá. Rapaz, esse ano aqui eu também tô nessa missão sua aí, Cristiano. Tem umas entregas para fazer, Tem jeito. mas graças a Deus é bom quando tem trabalho. Isso. E então, senhores, Não, ficou ótimo. dúvida? Que se não ficou, eu ainda tenho um material aqui preparado, mais curtinho, que hoje era para ser de dúvida, né? Mas sobrando esse tempo, uns Manda itens bala. importantes para a gente conversar. Posso ir? Ótimo. Manda. Então, Pode, bora. Vou continua. compartilhar aqui, ó. Só um segundo. Vai ser um jogo rápido aqui, mas uns itens importantes para a gente lembrar. Vamos lá, então, né? Para nossa web aqui. Não é extra, mas é extra, né? Vamos lá que vai ser um extra aqui para a gente finalizar a nossa C. Então, os itens, né, que a gente tem nos nossos diagramas elétricos, nossos sistemas elétricos, trabalhar alguns deles, né, de forma separada. Eu vou lembrar de um aqui que não está no texto, mas eu não lembro se eu trabalhei com vocês. Contactor, a gente viu a fundo ela. Por exemplo, vocês já trabalharam com contactora, já tiveram contato com ela? Sim. Sim. Eu não lembro se a gente trabalhou nessa UC. Se trabalhou, vocês me avisem. Se ainda não, eu vou trazer essa informação aqui. Vocês já notaram que a contactora, ela basicamente é o seguinte: ela vem um sinal que seria de acionamento, né? Geralmente é no A1, A2, e a gente tem os contatos de força, que é basicamente ela vai fazer um seccionamento, né? Então ela vai entrar, vai deixar aquelas bobinas atracarem quando tiver um sinal no A1, A2. Então A1, A2 ali vem um sinal de algum outro componente, né? Seja uma placa, seja um outro relé, seja um outro acessório que a gente tem, pressostato, termostato, você tem 1 milhão de itens, né, que você pode colocar para fazer o acionamento. Então, na hora que ela aciona ali no A1, A2, ela fecha os contatos, e aí, geralmente é a linguagem L1, L2, L3, e de saída, salvo engano, na última que eu vi era T1, T2 e T3. Então, Um nas T2, entradas, né? T3. E nas entradas e saídas, ele fechando, né, o sinal, chegando o sinal no A1, passando do A1 para A2, ele atraca as bobinas e aí libera a passagem, né? Ele faz a conexão ali, tanto das entradas dele, né, para a saída T. Então, somente com o acionamento do A1, A2 que a sua contactora funciona. Todo mundo aí já teve familiaridade com isso? Painel estou punhando. Hã? Tem bastante no painel. Os painéis das máquinas tem bastante. Cleomar, Cristiano também, né? Já, isso aí fala, é de praxe para vocês. O Cromar acho que deve montar uma por dia, ou mais. E ó, Cristiano também, Cristiano? cara, eu mexo muito com a área automotiva e assim, eu posso falar que posso dizer que seja um relé, né, cara? Você vai ter na área automotiva fazendo isso aí, aqueles relés de contato, né? Isso. E aí só que eles são menores, né? Bem menorzinho, bem Bem mais menor. simples. É. Mas é basicamente isso, ele vai fechar um contato, né? Então a contactora é justamente isso. Então ela pega um sinal ali no A1, A2 e fecha os contatos de força, né? Para o A1, A2 seria o comando e o L1, L2, L3, T1, T2, T3 o de força. Ali os dois como fala, se conectam. Então, a Uhum. contactora que eu não tenho o slide aqui, já trouxe para vocês, eu creio que isso é comum para vocês. Outros itens aqui importantes, né, que a gente tem nos nossos sistemas. O primeiro é fusível, né?
fusível tá ficando em desuso, mas nem tanto, né? A gente ainda encontra alguns fusíveis eu falo em vários sistemas. É importante trazer, né? Fusível, ele é para proteção. Então, nos nossos CAD de cima lá que a gente viu nos diagramas, vários sistemas lá começavam, né? Com fusível. No forno eu tenho ultra rápido, são pequenos, mas é ultra rápido. E nas resistências também. Aí, ó, eu vou trazer o Maurício para dar aula junto comigo hoje. Então, vamos falar aqui de fusível, Maurício. Como que é lá como fala? Na sua unidade Fábio lá. Você trabalha com dois tipos, né? São dois tipos de forno que eu tenho com resistências. Sim. Nos dois tem fusível ultra rápido. O fusível, ele é justamente para proteção, né? Então, se tiver uma sobrecorrente ali, ele vai abrir, né? Então, aqui, eu vou trazer o texto para vocês, aqui que a teoria trouxe para a gente aqui no nosso material. Então, os fusíveis são dispositivos de proteção amplamente utilizados na proteção de circuitos elétricos, devido ao baixo custo de aplicação e à simplicidade na estrutura de seus componentes. A principal função dos fusíveis é a proteção contra curtos-circuitos nos sistemas elétricos, além de atuarem contra sobrecargas de acordo com a sua corrente nominal, evitando incêndios, danos na instalação e preservando a integridade dos transeuntes. Em aplicações industriais, define-se o fusível como dispositivo de proteção que contém um condutor chamado elemento fusível, que atravessa um corpo isolante, sempre que vocês verem ele tem um corpo de vidro ou um material cerâmico, que atravessa um corpo isolante preenchido com material granulado e extintor, geralmente areia de quartzo, para interromper os arcos elétricos. Este elemento fusível é ligado no início do circuito através de contatos específicos e tem suas dimensões projetadas de forma que seja capaz de se fundir com o aumento de temperatura devido à alta corrente que atravessa o condutor. Ou seja, se o fusível estiver conectado em um circuito cuja corrente elétrica seja maior do que seu valor nominal, ocorrerá a atuação do componente através da fusão do seu elemento fusível e cessará o fornecimento de energia elétrica. Então, para isso é necessário que o elemento fusível possua seu ponto de fusão menor que o material do condutor. Então, acaba se fundindo. Com isso, quando o fusível atua, ele não deixa que a corrente elétrica siga o caminho, não deixa que passe. O que acontece lá quando seu fusível é acionado, Maurício? O que você tem que fazer? Se um está protegendo o relé de estado sólido. Se porventura queimar uma resistência, não estava acontecendo, ele estava dando um retorno para o relé e estava estourando o relé. Então foi colocado o fusível para queimar o fusível e não danificar o relé. Se queimar o fusível, o que faz? Aí tem que trocar o fusível, mas antes tem que ver a causa dele, que pode ser a resistência queimada. Exatamente, o Maurício trouxe a informação que é justamente a troca, Então ele é um elemento, como o funcionamento dele ocorre a fusão ali do seu elemento fusível, com o material condutor, ele se danifica. Então o que ele faz? Ele não deixa passar a corrente porque ele está danificado. E toda vez que ele danifica, você tem que fazer a substituição do mesmo. Então esse é a grande desvantagem dele. Ele tem um custo mais baixo porque, como a gente viu Ah, não, a gente ainda não viu, já ia dar um spoiler da próxima UC para vocês, que eram os ensaios não destrutivos, na área de mecânica. Mas aqui ele é um elemento que, infelizmente, ele atua para, como fala? Ele atua para proteger e ele acaba sendo danificado. Muito similar nos elementos eletrônicos. Se vocês já tiveram curiosidade, se alguém tem essa base, são os varistores, Os varistores, eles queimam, justamente para proteger os circuitos eletrônicos. Então, muitas vezes você está com uma plaquinha aí, algum eletrônico danificado, vai para assistência, o cara muitas vezes troca somente o varistor e te devolve, porque ele faz um papel muito similar ao do fusível. Aqui, como o Maurício já bem disse, há 3 categorias de fusíveis que definem suas características de interrupção no circuito elétrico. Tem o retardado, o rápido e o ultra rápido.
Ó, os retardados, né, são elementos em sistemas em que haja sobrecorrente de pequena duração ao longo do funcionamento do circuito, ou a corrente de partida possui um valor bem superior de quando se está em regime permanente, né? Então, muito similar ali aos nossos motores. Então, retardado porque se ele for rápido ou ultra rápido, na hora da partida ele vai, como Vai diz no estourar. Goiás, vai espocar, né? Vai Vai. estourar. Então, você precisa que ele demande um tempinho maior para justamente sair, né, dessa partida e tiver na corrente nominal. Se tiver soft starter, você não vai precisar passar esse sufoco, né? Mas para as outras partidas diretas e indiretas. Tem o fusível rápido, né? Que são empregados em aplicações mais simples, onde não há variação de corrente ou esta alteração seja desprezível. Caso ocorra um pico de corrente que ultrapasse o valor máximo do fusível, o elemento irá atuar. E tem, né, o ultra rápido, que é o que o Maurício tem na planta dele lá. Então, são utilizados em circuitos muito sensíveis, como no caso, né, em que há componentes eletrônicos ou elementos delicados interrompendo a corrente antes de atingir tais partes do sistema. Então, ultra rápido porque o dele é carga resistiva, né? Ele está trabalhando com resistência. Então, por trabalhar com resistência, ele não vai ter pico de corrente nem nada disso. Então, se ocorrer, né, uma sobrecarga na resistência dele, vai queimar, né, Maurício? Ela Queima. Aí você perde a resistência. Qual que é o custo da sua resistência hoje? A mais barata. O mais barato hoje está R$ 300. E quanto que é um fusível desse que vocês têm lá, ultra rápido? Não, R$ 30, eu acho, R$ 15. Então, dá para você trocar, vamos colocar 30, né? Dá para você trocar 10 vezes os fusíveis antes de trocar uma resistência. Então é basicamente isso, né? É mais ou Em... menos isso aí. Você falar, Maurício? Não, é mais ou menos isso mesmo. Exatamente. Então, assim, você vai ter muitos sistemas, por exemplo, você chega num local diferente, um local novo, um cliente, sistema de proteção, tá dizendo, ah, não quero não, acessório a mais. Mas justamente na hora que precisa que ele faz a diferença, né? Lá na... Vai chegar mais para frente, eu vou contar para vocês o que a gente fez na empresa lá que eu trabalho. Mas aqui é isso, né? O custo dele é muito baixo perto do que ele está cuidando. Então ele acaba sendo, ah, se você tem, ah, vou colocar um fusível de 30 para não queimar uma peça de 20, aí não tem lógica, né? Mas sempre que você tiver um ativo mais caro, você utiliza esses elementos aí para fazer a proteção, certo? Certo? Um segundo. Então, nós temos quem mais? Os disjuntores eletromagnéticos, né? A finalidade dos disjuntores é semelhante à dos fusíveis. Então, qual que é a diferenciação dele? Não, a semelhança é proteger as instalações e equipamentos elétricos contra situações anormais de corrente. No entanto, né, os disjuntores possuem a vantagem de poderem ser rearmados manualmente após uma falha, sem necessidade de descarte. Essas características, né, possibilitam outra função para o disjuntor, que é realizar manobras no circuito. Dessa forma, o disjuntor também funciona como interruptor, podendo desativar a alimentação elétrica para manutenções. Então, qual que é a vantagem dele, né, do disjuntor frente a um fusível? É que quando ele chegar na corrente, né, acima da corrente nominal dele, dependendo da curva, né, por um determinado tempo, ele vai desarmar. E aí, depois que desarma, você vai lá conferir, né, o que está acontecendo no meu circuito que está desarmando o disjuntor. E depois que você realiza o reparo, você vai lá e rearma o disjuntor e usa de novo. Você não precisa comprar outro, né, necessariamente. E outro ponto importante que o disjuntor tem é a questão da temperatura dos condutores. Um exemplo, você está lá numa máquina, ele opera na corrente de 25 e você colocou um disjuntor de 32. Show de bola. Mas ali, por sei lá que aconteceu, colocaram um condutor de 2,5. Ah, aconteceu de alguém lá fazer uma manutenção, ninguém viu. 2,5 não suporta uma corrente de 25. Tenho quase certeza disso, mas quem quiser conferir aí na tabela lá, pode conferir. O que vai acontecer? A sua máquina funciona na 25, o seu condutor fazendo o transporte, né, a sua corrente passando pelo condutor de 2,5, ele vai esquentar muito, porque ele não suporta essa corrente.
Esse é o principal indício para pegar fogo, né? Para incêndios, que ele vai perdendo isolação, até que pode virar um ponto aí de, como fala, um ponto para incendiar. Então, o que que vai acontecer? O condutor vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar. Seu disjuntor eletromagnético, ele também, hoje em dia já é mais comum, eles são termomagnéticos, né? A questão da temperatura também faz ele desarmar. Então, ele tem duas proteções, tanto a questão da corrente quanto questão da temperatura. E aí já é mais um ponto de segurança. E além de quando for fazer manutenções, né? Você vai lá, movimenta, né, a- o acionamento dele e fica on e fica off. Bem, bem simples o trabalho desse disjuntor. E as curvas, né? Disjuntor tem tanto curva B, curva C e curva D. Sabem por que que não tem curva A? Por quê? Não. Não tem curva A para não confundir, né? Que o A é o símbolo do ampere. Então, Não. geralmente, você vai lá, compra um disjuntor, ele seria A32A, por exemplo. Aí, para não confundir, ele é só B, C e D. Então, o B é o nosso mais sensível, né? Exemplo, lá na aplicação do Maurício, ele teria que usar um curva B. Cargas resistivas ali, eletrônicos também, a gente usa tipo B. Tipo C já é mais comum, né? Até para motores também já dá para usar tipo C. Aqui traz iluminação, tomadas, aplicações gerais. Motores também a gente consegue utilizar, depende do tipo do motor, né? Não é um motor de 50 CV, você vai querer colocar um C. Um motor menor, né? Ali mais tranquilo, você consegue utilizar que o C já tem um tempo diferente e uma corrente de pico muito maior. E tem o D, que aí já é coisa robusta mesmo, né? Motores maiores, transformadores, é o tipo D, que é o tamanho da corrente de pico que ele suporta e a quantidade de tempo. Se você colocar um B, por exemplo, para acionar uma bomba d'água na sua casa, na hora que ligar ele vai ficar desarmando o tempo inteiro. Você já vai precisar de um tipo C, que é o mais comum, né? Se vocês abrirem os quadros elétricos aí das casas de vocês, vocês vão Uhum. encontrar basicamente todos do tipo C. Outro elemento aqui é o relé térmico, né? De sobrecarga. O relé térmico de sobrecarga, também chamado apenas de relé térmico, né? Ou ainda relé de sobrecarga. O comum é térmico. No dia a dia, pelo menos que eu já ouvi, é relé térmico. Então, é um dispositivo de proteção utilizado para assegurar a integridade de equipamentos elétricos, cujos componentes podem deteriorar com o aumento da temperatura que é provocado por transformadores e motores. Então, o relé térmico funciona a partir do princípio de dilatação de um par de lâminas metálicas conectado em cada fase do sistema, que aciona um gatilho de desarme do circuito, assim como na atuação térmica dos disjuntores. O bimetal do relé de sobrecarga aquece devido ao efeito Joule, com a temperatura proporcional à intensidade da corrente. Como o material de cada lâmina tem um coeficiente de dilatação térmica diferente do outro, o conjunto se curva por estarem unidos entre si e aí aciona o gatilho de desarme. Então é basicamente com relação à temperatura. Deus. Por exemplo, hoje é muito comum a termografia, né? Então com a termografia, você consegue, vai ali, faz uma imagem, né, com seu visor termográfico do seu quadro, você consegue ver os pontos de calor, né? Muitas vezes um aperto ali num disjuntor ou um outro elemento pode estar criando um desgaste ali, um atrito e aumentando a temperatura. Caso chegue, né, a temperatura acima do que, de acordo com a corrente da máquina, acima do que está especificado, esse relé vai lá e desarma justamente para proteger a sua instalação. Então, não só a sobrecorrente, ou sobretensão, ou subcorrente, subtensão que danifica, né? Apesar que subcorrente é meio difícil, né? Mas é questão de sobretensão, subtensão, não só, a questão da temperatura também danifica tanto o seu equipamento quanto os condutores, né? Justamente aí o cuidado para não ocorrer incêndios. E infelizmente, né, aqui no nosso país ainda é muito comum a gente ver acontecendo. Então, que mais um dispositivo para fazer a proteção.
Aqui é o nosso disjuntor motor, né? E o que que ele tem de diferente, ó? Disjuntor motor é um dispositivo de proteção apropriado, aprimorado, projetado para atender circuitos com cargas que necessitem de proteções específicas, como é o caso dos motores, né? Nos quais a corrente de partida é alta e o sistema está sujeito a picos de corrente, falta de fase, curtos-circuitos, entre outros efeitos que podem causar danos às instalações e aos equipamentos. Não é Enel, não, né? Oi? Não é Enel, não, né? Eu não entendi, Cristiano. Enel. A Enel aqui, eu vou falar um negócio pra você, cara. Foi vendida e agora sumiu outra aí. A gente tá, Deus dará aqui, velho. É, a troca tá falando aí, infelizmente, né? Ainda nunca conseguiu suprir. Aí vou trazer então o que eu ia contar para vocês. Lá na empresa, né? A gente tem muitos compressores que a principal atividade é a manutenção dos equipamentos de climatização. Então, quando sofre, né, felizmente, a nossa concessionária não tinha um nível de confiabilidade muito alto, então subtensão era comum, queda de energia, e isso danificava os equipamentos, né, tanto os compressores quanto os motores que existem no sistema. O que a gente fez? Muitos compressores aí custam mais de R$ 5.000, né? Tem máquina que tem dois. Os motores custam mais de R$ 1.000. Tem máquina que tem 4. Então, a gente fez a implementação, né? Igual vocês. Acho que não chegou em todos, mas vai ter para frente, ó. Relé de subtensão e sobretensão e relé de falta e sequência de fase, né? Que a gente vai ver junto aqui. Falta de fase, mas sequência vem junto. Que é justamente para proteger. Fazendo investimento aí por máquina, cerca de R$ 220 com dispositivos de proteção, que cuidavam ali de mais de 5, 10 mil de ativo. Então a gente fez um investimento justamente por isso, como você disse, Cristiano, que é como fala? Que é infelizmente, né, a qualidade do nosso fornecimento de energia elétrica. Com É. isso, nós tivemos um ganho, na verdade não é um ganho, né? Deixou de ter um prejuízo de troca de peças, cara. Caiu, se não me engano, a gente trocava por ano mais de 70 compressores. Ô, No louco. ano trocou, como fala? Deixa eu fazer a conta aqui. Agora eu fiquei na dúvida com os dados. Deixa eu ver se eu não estou contando mentira. Era 84 compressores no ano. A gente caiu para 25. Olha aí. Agora, o que queimou de relé, meu amigo? Aí era mata, hein? Queimava relé pra caramba. Tem uns que a gente conseguia rearmar tudo mais, mas era muito comum a gente trocar relé. Então nós mudamos a nossa rotina de trocar compressor e motor para trocar relé, entendeu? Uhum. E aí a gente teve um ganho grande, né? Porque mudou, né? Um ativo de às vezes R$ 5.000 para trocar um ativo de 120, R$ 140. Então, essa é uma coisa importante, dependendo aí, não sei, na indústria de vocês, espero que trabalhem já com todos os nossos dispositivos de proteção. Mas, futuramente, ou um cliente que você vê, pode ser uma possibilidade de ganho aí também, né? Implementação de proteções justamente para proteger um ativo que tem um valor agregado muito maior. Era essa história que eu ia contar para vocês. E você citou a Enel, né? Tem alguns colegas na Enel aí, e eles saíram, né, do estado e agora vem a Equatorial. É. Infelizmente, não dá para a gente esperar muita coisa melhor, né? Dá não. Porque eu acho que eles são, hoje no Brasil, é a pior concessionária de energia no ranking da ANEEL, né? Com relação às reclamações. E eles não são uma empresa com tamanha bagagem que a Enel tem, né? A Enel é uma empresa italiana aí nesse ramo de energia muito Uhum. forte. E a Equatorial é uma empresa brasileira que começou não tem tanto tempo assim, né? Mas Uhum. tá buscando crescer também. Então, a nossa infraestrutura não é das melhores. Vamos torcer para essa empresa fazer um bom trabalho aqui no nosso estado, né? Estamos no mato sem cachorro. Mas É, o a esperança é a o última que diretor vai morre. ser da Enel. Oi? O diretor que vai assumir vai ser da Enel. Vai ser o mesmo da Enel, né? Deus Eu estava abençoe vendo aí que eles uma consigam fazer. reportagem, é isso aí. E alguém comentou comigo que é do Sarney, essa empresa, né? Eu não sei quem que é o dono.
Sei Parece que, que é o Sarney. sei que tô torcendo para eles fazerem um bom trabalho, porque para a gente é diretamente proporcional a qualidade deles com os nossos custos, né? Como é manutenção, infelizmente a concessionária elétrica causa muito transtorno para a gente. A torcida é para que melhore, né? Então, continuando aqui, Isso aí é pessoal. manobra, Ó, né? Tudo isso aí é manobra. É, Eles já pegam por um tempo, usa e ganha dinheiro e depois, para não pagar algumas multas, eles vão, vendem, troca, aí começa tudo de novo, aí depois passa para outra, assim vai. infelizmente, esse é um ramo que dificilmente a gente vai ter concorrência, né? Pela Uhum. questão da infraestrutura, a questão da própria ANEEL, né? As agências regulamentadoras no Brasil acabam sendo basicamente, me fugiu a palavra agora, lobbies, né? São lobbies das grandes, né? Por exemplo, se você pegar, trouxer uma empresa gigantesca de telefonia para o Brasil, muito dificilmente a Anatel vai liberar eles entrarem, porque já tem pressão muito grande da Vivo, da TIM, da Claro. Então, assim, essas agências regulamentadoras que a gente tem acabam sendo lobby dos que já estão aqui dentro. Então, o negócio é esse mesmo, a Equatorial entrar e a gente torcer para eles trabalharem bem, né? Deus abençoe, que dê certo. Vamos lá para o nosso disjuntor motor aqui, né? O segundo parágrafo traz que ele funciona, né, de maneira similar ao disjuntor termomagnético, mas é um elemento com elevada capacidade de interrupção e, por esse motivo, é utilizado em instalações com risco de curto-circuito de elevada magnitude, podendo ser ajustado para tolerar a corrente de partida de motores com diferentes correntes nominais. Então, esse aqui é um ponto legal, que você consegue regular ele para suportar a corrente de partida. Em vez de você ficar escolhendo a curva tal, 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 você vem aqui e consegue fazer a regulagem, né? E além disso, esse dispositivo de segurança assegura o sistema contra sobrecargas através de disparadores térmicos com características e regulagens semelhantes ao do relé térmico de sobrecarga. Então, ele é 2 em 1, ó. Ele apresenta também essa vantagem. Então, E dessa forma, né, disjuntor... pode falar, Maurício. ele ele tem uma característica legal. Esses tempos atrás aí, desarmou da máquina. Aí você vai Hum. armar, ele não arma. Ele tem um tempo para ele armar de novo. Não adianta você correr lá e apertar vermelho e verde, ele não entra. Ele tem um tempo, porque se for a questão térmica, né? Tanto a térmica quanto a outra, tem que o Realmente elemento, é uma proteção, porque ele leva um tempo para entender que está tudo certo e você rearma exato, ele e aí você liga de novo. como Imediatamente, igual você faria com o disjuntor, jamais. como o acionamento deles são aqueles, como falar, aquelas lâminas, né? Aqui por ser mais robusto, ele também tem um tempinho ali justamente para, como fala, para voltar, né? Ele dilata e depois contrai. E além de outra coisa, né, que é justamente esse cuidado para que não chegue qualquer um, né? Coloque a mão lá, parou, vou continuar. Não, verifica, né? Então, são aqueles relés também que a gente tem que não tem rearme automático. Ele dá um trabalho, né, que você tem que ir lá no sistema verificar, mas ele te traz uma segurança que é o seguinte, ó, no rearme automaticamente, vai que acontece de novo, entendeu? Então, tô te dando a chance de vir aqui fazer a manutenção e verificar como está seu sistema. Aproveite essa oportunidade aqui, né? E salve o que você tem para salvar, que se deixar para rodar de novo, pode ser que tenha um dano maior. Uhum. Então, ó, deixa eu ver aqui. Dessa forma, o disjuntor motor substitui o uso do disjuntor eletromagnético e do relé térmico, tendo as mesmas funções em apenas um equipamento, além de se tornar uma solução simples e compacta em sistemas com motor elétrico. Nós temos também aqui outro elemento que é o relé de subtensão e sobretensão. Segundo, então, entre os dispositivos que garantem a qualidade da energia elétrica que alimenta os sistemas elétricos, os relés de subtensão e sobretensão merecem destaque por limitarem os níveis de tensão elétrica na rede, protegendo os equipamentos contra defeitos no funcionamento
queimas e outros danos. Geralmente são especificados limites dos valores de tensão elétrica através de ajuste dados em porcentagem em relação ao valor desejado. Normalmente aqui, ó, subtensão são ajustadas para atuarem até menos 7%, né, do valor da nossa tensão nominal, e de sobretensão, né, acionarem com mais 5% do valor de tensão nominal. Exemplo, os nossos motores, né, que a gente tem comumente aí, não sei se você tem alguns específicos aí, eu vou falar pela pequena bagagem que eu tenho. Geralmente eles não funcionam num range de mais ou menos 10%. Não sei se já aconteceu com vocês. Um motor, exemplo, o nosso motor funcionando na tensão de 380. Se você tiver um fornecimento de abaixo de 342 ou acima de 418, é comum que o seu motor não funcione. Ou se ele funcionar, vai danificar. Não sei se já aconteceu com você. Geralmente é sob tensão que mais acontece. Alguém já presenciou um fato assim? Não. No trifásico chegando menos que 340 já, né? Tá. Então, e o seu motor funcionava ou não? Não, fica tentando, mas não vai não. Ele fica tentando igual quando tá engasgado, né? Ele fica e não funciona. Então, é muito comum e esses relés vêm justamente para fazer essa proteção. Porque dependendo, o seu motor fica ali, vamos dizer, num local afastado, tem um local que você não passa todo dia, fica ali tentando, e ele tem um dano mecânico e com isso você perde o seu ativo, né? E ali, ó, para menos 7% o nosso relé já tira e para mais 5% ele sai fora também. Então, os relés de subtensão e sobretensão monitoram a rede de alimentação através de um circuito eletrônico associado a um comparador de nível de tensão elétrica. O ajuste é realizado através dos seletores. Aí você consegue ver na imagem, a imagem não está muito grande, mas tem ali, parece parafuso Phillips, né? Ali nos trimpotes que a gente consegue fazer regulagem. Então, o ajuste é realizado através de seletores que determinam o valor máximo e mínimo de tensão. Quando é detectado um valor fora da faixa determinada, o relé de saída é desenergizado, invertendo seus contatos e desligando o sistema elétrico. A maioria dos relés retorna ao seu estado normal quando o nível de tensão estiver adequado. Caso possua um contato auxiliar, é possível ativar sinalizadores indicando anomalia na rede, uma botoeira, né? Ou algo nesse sentido. Então, é justamente para isso, para não danificar os nossos motores, né? Geralmente é muito comum a gente ter subtensão. Pelo menos aqui nesse mês de... A gente teve bastante chamado no mês de outubro de subtensão. Quando começaram as chuvas, a gente teve muito chamado com esse problema, né? Não sei se vocês presenciaram aí também. E aí são os relés aí que salvam os nossos equipamentos de não danificarem. E aqui, né, o último elemento que eu vou trazer para vocês hoje é o relé de falta e sequência de fase. Vamos ver separado aqui, ó. Falta de fase é um dispositivo de proteção usado nas indústrias elétricas, instalações elétricas, com a função de monitorar sistemas trifásicos contra, né, queda de uma das fases, evitando problemas como sobrecarga ou aquecimento dos equipamentos. Existem modelos de relés também realizam a supervisão do nível de tensão no condutor neutro. Então, por meio de seletores, determina-se o valor mínimo da tensão que o relé de falta de fase aceitará. Caso um circuito eletrônico interno detecte que a amplitude de uma das fases está abaixo do valor ajustado, o relé de saída será desenergizado e desligará o sistema. Então, falta uma fase no nosso trifásico. Nosso equipamento também sofre com falta de fase. Para evitar que ele funcione, nós temos aqui o nosso relé, justamente para fazer essa identificação e tirar o nosso sistema fora. E além disso, nós temos o relé de sequência de fase, que é um dispositivo de proteção destinado a proteger sistemas trifásicos contra a inversão da sequência de fase, sendo de grande importância para aplicações onde seja necessário
respeitar a ordem das fases, como em motores trifásicos, quadros elétricos, chaves de partida, subestações, cabines primárias, etc. Caso a sequência de fases, né, de alimentação não esteja correta, o relé de saída não será energizado e o circuito continuará aberto, sendo normalizado apenas quando a ordem das fases estiver adequada. Então, alguém aí já inverteu fase no motor? Já fez isso? Já, Maurício, Cleomar, Cristiano, no trifásico? Sim. Já, né? Então, o que acontece quando a gente inverte a fase? O que ele faz? Gira ao contrário. Gira ao Inverte a contrário. rotação, né? Exatamente. Então, para alguns processos, né, depende do tipo de equipamento que você tem, se ele rotar ao contrário, é uma ré do tamanho do... Se o seu equipamento for feito para girar nos dois sentidos, né? A questão, por exemplo, vou usar exemplo de novo, o compressor. Ele é feito para girar um sentido só. Se ele girar no outro, não serve. Ele não realiza o processo que tem que realizar. Dependendo uma bomba de recalque, uma bomba de sucção, entendeu? Se ela girar ao Uhum. contrário, ela não faz o processo a qual você contratou ela e está utilizando. Então, a inversão de fase é muito comum, geralmente, se for na indústria, já não é tão comum, né? Mas quem trabalha aí com pontos, né, equipamentos que estão à mercê da concessionária, o pessoal troca transformador, às vezes uma reforma no prédio que você tem um equipamento, o pessoal vai lá, inverte a fase, seu equipamento gira ao contrário. Então, e isso acaba danificando. Tanto se for o caso, né, o seu processo não é feito de forma eficaz, quanto o seu equipamento danifica de forma mecânica também. É muito importante esse relé aqui, justamente para a gente garantir que as três fases, né, estão chegando legal e que elas estão chegando na sequência que a gente precisa. Certo, senhores? Para a nossa web, que eu achei que seria rápido, mas a gente teve bastante causa aí para conversar, né? Bastante figurinha para trocar. Ficou alguma dúvida quanto a esses elementos? Inclusive, hoje, o tema meu e do Cleomar foi relé de falta de fase. Como que é? Relé de falta de fase. Eu mandei foto para ele que o equipamento meu parou e hoje eu não levei o multímetro para a fábrica. Falei para ele, vou pegar uma lâmpada, vou fazer alguns testes aqui até o cara chegar. Aham. Aí não foi necessário, porque realmente estava aberto, o sensor estava aberto e estava. Aí a gente jampeou, funcionou. Mas você já ampliou falta de fase? A gente jampeou onde fica o sensor que manda a mensagem para ele. Só que ele é um sensor que ele acusa nível de óleo. Aham. Ele estava acusando nível baixo, porque ele estava aberto. Ah, entendi. Aí no... Eu fui lá em cima, soltei tudo, coloquei um tubo para poder medir o nível do óleo, vi que tinha bastante óleo. E para garantir, né, que não era um problema físico, né? né? Realmente Aham. tinha falta do óleo. Aí o rapaz já piou para poder trocar. E para poder trocar, eu vou ter que sacar todo o óleo do sistema para ele poder tirar o sensor. Porque o sensor fica em contato com o óleo. Sangrar quantos Se litros? puxar o sensor, cria um vazamento. Vai ter que sangrar quantos litros lá, Maurício? Oi? Vai ter que sangrar quantos litros de óleo? Ah, dá quase 6 mil litros. Louco! Secadeira Maria. grande. São tambores, né, que secam o meu material. Como Aham. eu trabalho com resina acrílica e à base de água, então o meu material ficar no toque e do jeito que eu preciso, eu tenho que tirar a água do sistema. Então o material passa, recebe aquele banho, aí vai caminhando pelas secadeiras e secando. Uma temperatura de 200 graus, mais ou menos. Até sair na ponta seco.
Entendi. Esses 6.000 litros de óleo aí, você vai gastar um tempinho bom para fazer isso, hein? Eu falei para ele que amanhã eu tenho que rodar. Eu falei para ele, eu prefiro rodar amanhã com ele jampeado e entregar o produto que eu tenho que entregar do que perder o dia inteiro tirando óleo para mexer num dia depois. E aí, né, aí você já programou a manutenção para a próxima Eu semana. vou para a semana que vem. Falei para ele, a gente arrisca e faz, a gente fica monitorando. Se for o caso, a gente verifica novamente se tem óleo, se não tem. Mas, como eu tenho que produzir 2 dias, nós vamos rodar os 2 dias. Aí, na segunda-feira, a gente já começa a tirar o óleo. Essa aí vai ser uma manutenção corretiva programada, né? Não programado, programado. E disse o negócio, você falou um negócio que eu também, para mim, corretiva, não tinha esse negócio de corretiva programada, né? E eu discuti um monte quando estava Você tem fazendo. uma programação, você faz uma preventiva. A preventiva é programada. Maurício, você acredita? E eu Ou uma fiquei, cara. preditiva. Isso, Uma e eu preditiva fiquei. também é. E eu fiquei no meu MBA e o professor estava falando sobre corretiva programada e na minha cabeça não entrava, cara. Porque não existe corretiva programada. Se é corretiva, eu não programei, eu não quero que Preditiva é minha máquina corretiva. quebra, né? Quem que programa para a máquina quebrar? Ele foi explicar que, por exemplo, igual nesse caso que você consegue, né? Por exemplo, você conseguiu eliminar esse seu sensor e consegue que seu equipamento trabalhe e você programou a sua manutenção corretiva para segunda. E isso, incrivelmente, é manutenção corretiva programada. Você acredita? Agora, se você, Nesse por exemplo, caso, não conseguisse rodar, tivesse que parar hoje e trocar, vamos dizer que fosse um motor um da eixo sua quebrado, esteira, alguma um coisa que eixo, impede de você. que você não funcione, que você não consegue programar, aí é manutenção corretiva não programada. Você acredita nisso? Não Demorou para eu programado. aceitar, hein, cara. Eu fui embora, acabou o módulo, eu fui embora, eu fui ler. E realmente existe hoje em dia, né, conforme as NBRs lá e tudo É mais. porque quando a gente fala corretiva, porque o negócio não é programado. Aconteceu, você Exato. tem que arrumar. Mas tem Já tirou o essa. seu tempo, que nem hoje. Eu perdi minha produção hoje. É ruim, né? Minha Quando produção parou acontece hoje, isso. era 15 para as 10 da manhã, eu não rodei mais. É tristeza, hein? Ainda mais no fim do ano. Mas felizmente acontece. Eu já estou pensando em mim mesmo, porque era para mim sair dia 15, já vou sair dia 23. Agora eu mesmo não saio dia 23, aí eu emendo o ano aqui. Vai adiando, É, vai jogando. Já está mas esbalando no dia 25, já estou no dia 23. vai dar certo, moço, vai dar certo esse negócio. Senhores, A minha com esposa já relação. falou: ó, se Ah, tem algum BO aí que você não vê, eu vou para aí. Eu falei: é? Ela falou: você não vai ficar aí de gênio sozinho, vem, eu vou. Vai passar o Natal junto, depois eu volto aqui de novo. Porque minha filha tem uma cirurgia em janeiro. aham. Então, ela já, na verdade, tinha uma cirurgia marcada para agora, né? Em dezembro, então a Ismênia já tinha programado para ir para lá. Só que daí o médico, na hora, mudou a cirurgia dela para começo de janeiro. Primeira, segunda semana de janeiro. Você vai estar de recesso para acompanhar. Resolvemos isso com vocês para a gente ter uma noção legal de como aplicar algumas dessas formas, né? Principalmente Senhores, com relação só que a nosso web, o material de hoje, ficou dúvida aí, Cleomar, Cristiano, Maurício, Não, tudo beleza. certo? Beleza. Show de bola? A minha dúvida é só para imprimir lá o do CAD Deixa eu só- simular. Só um negócio, acabou a nossa energia aqui, eu não sei quanto tempo o no-break vai segurar, tá? Então, Ei, se eu Enel. sumir, é porque aí, ó, nós estamos falando da Enel, aconteceu aqui, ó, o no-break tá segurando. Deus abençoe que voltou agora. Voltou. Ah, então você tá falando, pode falar. Questão para imprimir em PDF. Eu tentei imprimir várias vezes, só sai um quarto da folha. Você pode fazer o seguinte, não, só tirar uma captura e jogar dentro do relatório. Não, fala assim, depois, você quer usar ele para fazer. Ah, no dia a dia, você quer E fazer um. Deixa eu Você ver nas faz um preferências. projeto ali e quer imprimir. isso. Deixa eu ver Aí aqui se o quando meu vai abrir fácil. tá.
Porque se não abrir fácil também, eu não vou conseguir trazer essa informação para vocês. Já decoraram a senha do cá de cima aí, o 4962? Já. 4962. Vou aqui no dar um Ctrl P. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um segundo. Vou sair da apresentação. Vou compartilhar a tela. Tá aqui nosso cá de cima. O meu tá em branco, dou Ctrl P. Vou fazer impressão. Então, deixa eu ver aqui nas preferências. Ó, modo retrato, avançado, papel A4. Show. Tal. Tudo. Vamos ver aqui tudo. Vou imprimir. Vamos ver o que vai dar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Teste. Vê como vai ficar. Eu ainda não fiz nenhuma impressão. Aí, o meu veio. Será que é o zoom? Tá vendo o meu aqui? Ó, acabei de fazer a impressão. Veio a prancha e ainda sobrou espaço. Armazenamento da folha, é isso? Deixa eu fazer outro teste aqui, ó. Eu fiz a Faz impressão em desse PDF. jeito. Oi? Coloque ele em PDF. Não, coloquei lá. Eu abri agora. Aqui, ó. Mas a folha ela ficou faltando uma parte, né? Não imprimiu total, né? Ó, tá vendo? Não, a minha imprimi e sobrou espaço, ó. Tá vendo minha tela Então, aqui? uhum. Aí, ó. Ele imprimiu tudo e ainda sobrou esse espaço aqui embaixo, em branco. O arquivo Então, meu tá em PDF. é Ah. isso aí que tá acontecendo. Tipo, pega só um quarto da folha, não pega a folha inteira. Ah, você queria que essa planta aqui encaixasse na folha inteira do PDF, né? Isso. Ah, deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Deixa eu ver se eu aumentar o zoom. Tá, a energia tá caindo e voltando aqui. Deixa eu aumentar o zoom, PDF, imprimir. Ó, aqui já caiu. Tá caindo dos meus amigos, o meu tá ficando, hein? Graças a Deus. Da turma aqui do lado tá ficando sem tela para trabalhar. Deixa eu ver esse aqui. Não, ele fica do mesmo jeito. Tem alguma propriedade que a gente vai ter que mexer. Deixa eu ver aqui. O que dá para a gente fazer? Arquivo. Visualizar a impressão, ó. Configurar a impressão. Você vem aqui. Colocar 4. Vamos colocar paisagem para ver como que vai ficar. Então, Ctrl P aqui. Vou dar teste. Deixa eu fazer outra coisa que eu acho que vai ser interessante. Ctrl P. Não, tá tudo, né? Tá certo. Número de cópias 1. Primeiro em arquivo. Não, vamos lá. Vamos ver se aqui que vai vir para mim agora. Deus abençoe que agora deu certo, hein? Ixi, estourou. Menor ainda. Deixa ficar menor ainda. Eu Deixa eu acho que ver. é meio difícil, hein? Mas a máquina tem que respeitar o homem, senão tá tudo errado. Ver aqui, propriedades, paisagem avançado, contagem de cópias A4. Então, não é o zoom. Deixa eu ver configuração. A4 horizontal. No CAD, geralmente é o layout. Você encaixa o desenho dentro do layout. Não colocar box nenhum. Escala 1, espessura da linha 2, imprimir colorido. Tá. Horizontal. Deixa eu colocar ok. Tô ouvindo o gerador aqui do lado, tudo entrando. Dos vizinhos aqui. Visualizar impressão. Não tá dando certo. Vou ter que descobrir também, pessoal. Não sei o que. Na próxima vez que nós tiver uma aula, aí você já passa pra gente. Ou vou ter que gravar aqui. Nem eu sei por que ele fica só desse tamanho. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, a questão do desenho. Redimensionar não tem. Modo. Fica simular documento inteiro. Deixa eu tentar de novo aqui. Tentar fazer um negócio diferente aqui. Vamos ver.
quantidade de matéria na série é igual a de menor H. Ele não deixa fazer seleção também, né? Que se deixasse, eu ia fazer seleção. Eu vou ter que descobrir, hein? Você fez uma pergunta que eu não vou conseguir te responder agora, infelizmente. Eu quebrei cabeça uns 2 ou 3 dias tentando, não consegui, não. Você tem que ajustar a escala do desenho. Eu estou vendo aqui no YouTube. Você tem que ajustar a escala do desenho, depois ajustar o tamanho do papel. Vou colocar em escala 5 aqui, vamos ver o que já faz. Ixi, agora foi embora, hein? Pronto, o Maurício resolveu. É a escala. Então você vai vir aqui em arquivo, configurar impressão. Propriedade, não é aqui não. É configuração embaixo, é arquivo, configuração. Eu botei a escala 5, vamos botar a escala 2 e ver. Coloca a escala 2, você vem aqui, visualizar a impressão. Show de bola, escala 2 funciona, ó. Com papel na vertical. Rapaz, esse Maurício aí tem que virar o tutor aqui da turma. Eu estava olhando aqui na internet. Olha, Mas é isso. Eu não tinha visto ainda também. Me salvou, hein, Maurício? Tô te devendo uma agora, hein? Uai. Fui eu, não, foi a internet que nos salvou. Bota a escala 2 que vai funcionar. Vocês, eu acabei de compartilhar. Junto aí. Eu também não sabia, Show de bola. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Arquivo, configuração, opções de opção de impressão. A escala 2 encaixa certinho na folha, aqui, ó, horizontal, tudo mais, ok. Vou aqui, arquivo, visualizar impressão. O meu tá dando certo porque eu tô usando o modo retrato, tá? Então, vim na configuração aqui, ó, e coloquei paisagem, na verdade, perdão, é paisagem. Aí na escala 2 funcionou legal. Fechado? Fechado. Muito obrigado, hein? Senhores, então agradeço aí a presença, né, nessa web, agradeço a companhia por enquanto nesse ano, né? Essa é a nossa última web do ano. Vamos esperar as notas para ver se a gente vai de recuperação. Vai ficar de recuperação, não. Esses 3 aí são muito aplicados. Desejar para vocês aí os votos de Natal, né? Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo. Deixa eu até abrir a câmera aqui, né? Feliz Natal, Ano Novo aí para todo mundo. Que seja um ano de bênçãos, prosperidade aí. Sigamos juntos, né? Como fala? No nosso caminho aí. Aproveitem também as férias aí para descansar, tempo para a família, né? Já tem programação de retorno, não? Das aulas? Acho Salvo engano, na escola de vocês, que é o Charuri, vai ser depois da semana do dia 20 de janeiro. Vão ser 30 dias de recesso. É de 19 a 19 ou é de 20 a 20? Entendi. Porque vai até dia 22, eu acho, a parte de recuperação, alguma coisa assim. Isso, mas as notas eu passo para vocês ainda essa semana e vocês 3 não ficam de recuperação, muito difícil. Vocês estão sempre aí, estão aplicados demais. O cara aplicado não fica de recuperação. A regra é clara. Não, Senhores, então... esse módulo eu achei muito bom, porque deu para eu realmente mexer com algumas coisas que eu tinha interesse e nunca tinha realmente feito de tudo, né? Vamos tentar trazer mais simuladores, Os então, amigos né? aí ajudaram bastante. Isso. Obrigado. Show de bola. Senhores, então agradecer vocês. Obrigadão aí, com Deus. E voltamos depois das férias, hein? Tá joia. Abraço aí, gente. Abraço. E a gente Até vai mais. se falando, viu, Cleomar? Fechado. Próxima vez é aqui em casa, viu, Cleomar? Com Deus, senhores. Beleza, abraço. Até depois Tchau, das tchau. férias. Tchau, tchau. Tchau. Abraço.